Saudações, estudantes do ensino médio. Sou o professor André Wagner Rodrigues. Vamos iniciar mais uma aula de história, na verdade, para dar sequência ao que a gente vem falando para vocês sobre as consequências da colonização portuguesa aqui no Brasil. É uma grande honra estar com vocês aqui nesse dia para falar principalmente das vozes de resistência, ou seja, daqueles grupos que protagonizaram importantes contribuições para a história do Brasil contemporâneo. Estamos falando principalmente das populações indígenas e afrodescendentes, incluindo os movimentos quilombolas. Vamos falar dessas vozes, na figura de pessoas, personalidades e também de grupos que representam a importância e a contribuição dessa diversidade que é o povo brasileiro. Nossa missão hoje aqui é falar para vocês de Ailton Krenak. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram, já conhecem, mas a gente precisa reforçar essa voz importante. Trouxe até algumas imagens para ilustrar melhor para vocês essa grande personalidade e hoje a gente vai se concentrar nisso. Dá só uma olhada. Está aí na tela para vocês Ailton Krenak, a voz da resistência indígena como forma de barrar o colapso ambiental. A gente vai falar dessa grande personalidade, mas eu inicio com vocês falando de mitologia grega. Para quem não sabe, Procusto era um malfeitor e ele pediu para construir uma cama com o exato comprimento do seu corpo, nem 1 milímetro a mais nem a menos. Quando ele chegava nas regiões de floresta, na Península Ática, na Grécia Antiga, ele capturava pessoas e levava até essa cama. Se a pessoa fosse maior, igual a representação que está aí, ele com a sua machadinha que está ali na sua cintura, decepava a parte da pessoa. Se a pessoa fosse menor, ele espichava até caber no exato comprimento dessa cama. Vamos agora analisar a simbologia por trás desse mito. Procusto, ele não gostava do diferente, do diverso, do plural. Ele queria modelar todos à sua própria forma. Ou seja, Procusto representa uma visão totalitária de mundo. Uma voz dominante, que quer modelar todos à sua própria forma. Importante a gente associar essa simbologia justamente com as aulas que a gente vem estudando sobre a colonização portuguesa e espanhola. Procusto representa justamente a voz do colonizador, e não só a voz, todas as atrocidades que aconteceram no processo de colonização, dos trabalhos forçados, mas principalmente no extermínio das comunidades indígenas que viviam aqui nesse país. Hoje eu venho trazer para vocês Ailton Krenak justamente como essa voz de resistência, aquele que nunca aceitou a cama de Procusto, que nunca aceitou a visão do colonizador sobre o seu povo. A gente vai falar dessa grande personalidade como forma de resistência. Ailton Krenak representa justamente aquele que vence o Procusto. Vamos a ele. Para quem não conhece, estamos falando de uma grande personalidade brasileira. Escritor, poeta, filósofo e, principalmente, um grande ativista da causa indígena e também dos problemas ambientais que nós enfrentamos no nosso tempo. Além de tudo isso, é doutor honoris causa de 2 grandes universidades brasileiras, a UFMG, Universidade Federal de Minas, e a UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma grande personalidade, uma voz importante, e eu quero que vocês olhem para essa imagem aí. Ailton Krenak, na Constituinte de 1988, defendendo a causa indígena e também o colapso ambiental. Ele discursou trazendo o genipapo, a tinta comum da cultura Krenak, de outras populações indígenas. Ele está ali pintando o seu rosto, com uma simbologia. Eles utilizam o genipapo na cor preta para representar o luto. Para vocês entenderem a força desse discurso que foi feito lá na Constituinte de 1988, até hoje ele reverbera bastante, justamente porque ele está falando do avanço do extrativismo, de todos os problemas que o capitalismo trouxe, mas principalmente de todos os prejuízos das comunidades indígenas e quilombolas também. Por conta da força desse discurso e também de toda a força das lideranças indígenas que representam várias etnias brasileiras, representam a cultura do nosso povo, a gente tem aí uma emenda parlamentar que traz um profundo avanço. Até então, as populações indígenas quase não tinham voz no parlamento, e aqui na Constituinte a gente tem um capítulo significativo na nossa Constituição, que é a proteção da causa indígena, dos povos originários. Nós temos, a partir daqui, por exemplo, um momento que foi revolucionário. A partir desse momento, as populações indígenas podem buscar também apoio nas cortes internacionais para todos os prejuízos e problemas que eles vêm enfrentando com o avanço do capitalismo, a destruição da sua gente e da sua terra. E desde a Constituinte de 1988, Ailton Krenak não parou de lutar e de trazer em seus livros, em seus textos, em seus discursos,
tudo aquilo que ele entende ser importante para o povo brasileiro e para o planeta Terra de forma geral. Eu trago essa imagem aqui em especial para mostrar para vocês o que aconteceu há pouco tempo atrás, olha, 5 de abril de 2024, nós temos agora na nossa cultura o primeiro representante indígena. Isso mostra um pouco para a gente essa vitória, né, de muita luta, de muita resistência em relação ao que representa a colonização. Ailton Krenak representa justamente uma força de resistência contra o espírito de Procusto. Ailton Krenak, ele representa essa visão de mundo que é contra o eurocentrismo, o capitalismo. É uma voz que mostra para a gente um pouco do que é ser brasileiro de fato. Sua voz interrompe uma série de preconceitos, de estereótipos que a sociedade brasileira, infelizmente, carrega até hoje. E por isso que a gente tem que reverenciar. Para a gente finalizar nossa aula, eu já vou propor aí para vocês como forma de avaliação. Vocês vão fazer isso em grupos, tá? Hoje eu trouxe para vocês Ailton Krenak, mas lógico que existem centenas, milhares de vozes e de grupos que representam esse protagonismo que a gente queria trazer para a gente pensar vencer essa voz do colonizador. Eu vou pedir para vocês lerem junto comigo para a gente entender a atividade que vai ser proposta para a próxima aula. Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo os quilombolas no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Então é isso. Vamos trazer essas vozes que representam o protagonismo de lideranças ou de grupos indígenas, afrodescendentes, incluindo quilombolas, para a gente pensar em um Brasil mais rico, mais plural, que respeite a diversidade humana. Um abraço e até a próxima aula.